Como já dizia o grande filósofo, quem não serve para viver, aliás, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sempre me contrario quando falo essa frase. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem Comentários Podcast. Fala para vocês, Julião e Ija, e como sempre, com uma nova dinâmica e de trazer aquele sentido, né, que nós dissemos nas nossas publicidades, que nós queremos trazer conteúdos com lucidez, né? Queremos ajudar o nosso público a desenvolver cada vez mais e trazer um pouco de reflexão no nosso dia a dia. É hora de darmos uma pequena pausa no entretenimento que só serve mesmo para dançarmos e passarmos para o próximo passo, que é entretenimento e aprendizado ao mesmo tempo. Então vamos dançar, mas com o conhecimento aqui na Caximônia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do episódio que vai vos trazer muito, mas muito conhecimento concernente à vossa evolução. A vossa evolução profissional, pessoal e muito mais, tá vendo? Até mesmo para vocês que estão num relacionamento novo, pode ser que vão pegar aí algumas dicas. O nosso convidado de hoje trouxe uma tese bastante importante. Ela vai começar a fazer o desenvolvimento daqui a pouco. E para isso, vamos passar primeiramente para o nosso ritual, que não envolve matar ninguém, simplesmente sacrificamos aí o nosso dedo, deixando like no Sem Comentários Podcast lá na página do Facebook, Instagram e no TikTok. YouTube, o canal oficial, é claro. Sem Comentários Podcast à vossa disposição. Seja muito bem-vindo ao nosso caríssimo, nosso humilde estúdio. Não, o prazer é meu. Ok. Muito obrigado pelo convite, né? E já externar minha gratidão por intermédio desse convite, a oportunidade magna de transmitir a mensagem, levar a outros horizontes, o conhecimento que é a chave da liberdade. Ok. O conhecimento é a chave da liberdade e com certeza que vai valer a pena acompanhar este episódio. Fala mais um pouco. O pessoal precisa saber o teu nome. Por mim, eu já saber. Não vou mencionar o nome dele. É complicado. Pode pronunciar por mim. Aradson João, mais conhecido por Aradson Kelesh Sankofa. Meu Facebook é Aradson Kelesh, TikTok Aradson Kelesh Sankofa, Instagram Aradson Kelesh Sankofa. Sou amante do conhecimento, sou aquele que partilha conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, conhecimentos digitais, de como começar e fazer algumas coisas e assim desbloquear certas áreas das nossas vidas. Muito obrigado, né? E por esse convite, essa oportunidade de transmitir, de ser visto no mundo por intermédio desse magno podcast, Aradson João. O significado deste nome vamos dar no final deste vídeo, se você ficar até o fim. Ok. Então, primeiramente dizer que o prazer é todo nosso ter-te aqui no programa, porque de certa forma é nós que saímos a ganhar, nosso público e nós como equipa, e já agora agradecer pela tua seriedade, porque estar aqui não é fácil, ainda mais com esse som que está a escaldar aqui, meu Deus, esse som está a escaldar de um jeito que vocês nem imaginam. E fala mais um pouco, o que é que tu trouxeste para nós hoje? Hoje nós vamos falar sobre desalienar as mentes de um sistema oculto. Desalienar? Desalienar. O que é desalienar? Antes de nós falar do desalienar, nós temos que falar o que é alienar. Alienar, certo? Bem, um autor muito famoso chamado Napoleão Hill traz esse termo e eu tomei conhecimento dele por intermédio do seu livro Mais Esperto que o Diabo, uma obra magnífica. Quando ele começa a falar sobre alienados, fala de pessoas que têm um pensamento próprio e crítico, pessoas que não aceitam qualquer coisa que a vida lhes oferece e analisam antes de decidir uma determinada coisa. Então, esses são os alienados. E o oposto que os desalienados são aqueles que frequentemente têm dificuldade de lidar com as situações externas da vida e não têm um senso crítico aos acontecimentos que a vida lhes proporciona. Tudo para eles é normal. Esses são os tais ditos que seguem bala. É certo. Acho que já tenho noção daquilo que vamos falar hoje. E de onde é que surgiu? Como é que surgiu esse interesse por este tema? Esse interesse surgiu porque eu estou a escrever um livro que possivelmente vou lançar no mês de junho ou maio, que fala sobre desalienar as mentes de um sistema oculto.
Então, eu comecei a ganhar a paixão por estudar a mente humana a fundo e saber qual é o sistema oculto que governa e que nos faz chegar até um determinado resultado. Por que eu saio do ponto A para o ponto B? Por que eu não saio do ponto B para o ponto A? Então, este jogo é que me levou a ir a fundo no quesito alienação. Por quê? Por que alienação? O que é alienação? E eu comecei a observar um horizonte muito grande de pessoas alienadas ao meu redor, pois embora esse é um tema muito desafiador e que vai afrontar muita realidade, tanto familiar e religiosa. Então, o que é que me levou, ou qual é o objetivo principal deste tema? O objetivo principal deste tema é desalienar todos os caros espectadores que estão ali em casa assistindo esse vídeo por intermédio de um resultado que esse tema nos traz. Porque a principal característica de um alienado é que eles são preguiçosos ao pensar. Quando uma pessoa é preguiçosa ao pensar, ele já está com a principal característica de um alienado, preguiçoso. Por quê? Porque o fenômeno ou a obra mais grande, poderosa que nós temos é a nossa própria mente. Certo. Havia um estudo que foi feito, que eu amei muito. A um homem foi desafiado a se libertar ou sair da cadeia mais bem protegida do mundo. Disseram para ele, vamos te levar para aqui e você vai ter que sair. Se você conseguir sair, você vai ser um homem rico. O que acontece? O homem foi colocado dentro da cela durante 1 hora. Depois de 1 hora, ele pediu para ser liberto. Chamou os guardas e chegaram, por que quer ser livre? Já não vou aguentar, essa cadeia é muito, tem muita segurança. Uhum. Então, os guardas simplesmente abriram a porta, sem chave, sem nada, só abriram a porta, porque a porta nunca esteve trancada. Eles disseram, o problema não estava na porta, o problema estava na tua mente, que estava bloqueada pelo simples facto de você saber que essa é a cadeia mais grande e mais bem protegida do mundo. Então está aqui o problema na nossa mente. Por que muitos não saem do ponto A para o ponto B? Porque são alienados. Aquela coragem de querer meter em prática o que pensa. É isto ali. O medo da crítica. Interessante. O principal, nós temos 7 portas. 7 portas para que o sistema oculto, quando eu estou a falar de sistema oculto, eu estou a falar do diabo, estou a falar de Satanás. 7 portas que ele usa para ter acesso à nossa mente. Uma vez que ele tiver acesso a uma dessas portas, ele toma o governo e nos torna alienado. Quais são? A primeira é o medo, a superstição, a avareza, a luxúria, a vaidade, a ganância, a raiva. Estas são portas que ele utiliza para quê? Para ter acesso... impedir a pessoa de dar o primeiro passo, de tentar ou procurar por soluções para poder melhorar de vida, ou coisa assim parecida. Porque uma pessoa preguiçosa, que é uma das portas principal, é um alienado. Uma pessoa com medo. O sistema vem governando o mundo de 2 formas. A primeira é o medo e a segunda é a ignorância. Vou falar do medo. O medo, ele é um funcionamento normal do nosso organismo. O medo é natural. O medo é ativado por intermédio da amígdala cerebral. Quando nós estamos diante de uma situação que nossos olhos viram e estimulou o medo, ele ativa a nossa amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral, ela ativa o hipotálamo, que envia uma mensagem no nosso sistema nervoso, fazendo com que seja liberado cortisol e adrenalina. Muitas das vezes a pessoa está a correr, de tanta adrenalina se aleja, não sente nada. Por quê? Porque o corpo dele liberou cortisol, que é o hormônio do estresse, e liberou adrenalina. A pessoa só sente depois de passar aquela situação. Então, isso é uma situação normal. O medo é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno natural, mas por excesso, o medo se torna um bloqueador das nossas vidas para nós sair do ponto A para o ponto B. Quando o medo se torna um bloqueador, quando nós queremos realizar certas atividades e não conseguimos, então aí o medo se tornou um bloqueador.
já não é um medo natural, porque eu fico paralisado, não consigo me locomover para realizar certas atividades. Espera, quando tu falas do sistema, o pessoal aí em casa devem estar já se perguntar, você está falando de qual sistema? Porque estás a falar algo que faz muito sentido e, de certa forma, nós a sociedade no geral, vive uns 90% ou 80% vive nessa linha de pensamento, estás a ver? Agora, gostaríamos de saber, tipo, quando estás a falar do sistema, estás a basear-se especificamente em quê? Quando eu estou a utilizar o termo sistema, eu estou a falar do diabo, aquele que governa o mundo. Uhum. E eu disse que governa por intermédio de duas formas. Os truques favoritos que ele utiliza é o medo e a ignorância. O medo que se torna um dos maiores bloqueadores da vida de um ser humano. E o outro ponto é a ignorância. Por quê? Todo mundo que é ignorante nunca vai ter sucesso. Se eu ignorasse o teu convite, ou a amizade que nós temos, eu não estaria aqui. Não estaria. Então, toda pessoa que não tem sucesso, toda pessoa que não tem resultado é porque é ignorante. Existe uma fórmula para chegar a um ponto. E a pessoa ignora, quer seguir da sua própria forma e como ele bem entende. Seguindo o seu próprio instinto, o seu próprio coração e acaba por errar, cair e demorar para atingir um determinado processo ou um determinado resultado na vida. Então a ignorância e o medo têm sido as artimanhas que o diabo, o sistema, tem utilizado para alienar as pessoas. Porque existem 6 tipos de medos que o diabo utiliza para bloquear a vida das pessoas. O primeiro medo que ele utiliza é o medo da morte. Todo mundo em uma outra fase da vida sente ou tem o medo da morte. E quando você tem o medo da morte, você se torna um alienado e, consequentemente, você não faz nada. Porque podes temer morrer a qualquer momento. A qualquer momento. Então, vou viver de torta direita. Mas também nós vamos morrer porque é que tem medo. Sim. Olha, eu tenho... É uma certeza. Eu tenho... Vou te cortar por um instante. Eu tinha uns pensamentos super fora do comum, né? Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que é estar fora desse mundo. Eu sempre tive essa curiosidade de querer saber como é que é estar fora daqui. Será que um dia vamos... sei lá, vamos voar que nem anjos, ou coisa assim parecida, tá sabendo? Então eu sempre tive essa curiosidade. Nem que eu queira ir agora. Atenção, meus bruxos, cuidado, ainda não é o momento, pode aguardar só mais um pouco. Só mais um pouco, yeah? Mas eu sempre tive essa curiosidade. Então, penso que o pessoal daí deve saber que viver com medo é a mesma coisa que não viver. E se estás te privado de viver, não adianta tu estás a respirar. Mete a mão na massa e começa a se movimentar. Nem que for para fazeres alguma coisa repetidamente, faça. A vida é só uma, então temos que aproveitar da melhor maneira possível. Esse não é o momento de conselho, é o momento de aprendizado. Vamos dar sequência. Certo. Manda vir, mano. O segundo medo que é utilizado pelo sistema é o medo de não ter saúde. Todo mundo teme não ter uma boa saúde física. Você olha a situação de alguém que foi atirado do tala. Você fala, eu não quero passar por essa situação. Você vê alguém que está passando por um problema do sistema respiratório, uma tuberculose. Uma pessoa que foi amputada. Então as pessoas temem não ter saúde. É um dos meios que o sistema tem utilizado para alienar as pessoas. E o terceiro é o medo por não encontrar uma pessoa certa. Quando a pessoa sente medo de não encontrar uma parceira certa, o sistema usa esse meio para te alienar e você bloqueia. E o que, em parte, o sistema ganha com todo esse medo? Qual é o principal ganho deles? Fazer você deixar de pensar. Porque tudo gira em torno disso. O pensamento. Pensamentos negativos e repetitivos é uma das outras características da alienação. Porque o que traz pensamentos negativos, pessimistas? Só nos traz doença. Há um estudo que diz que pensamentos negativos baixam o nosso sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico.
está constantemente a ouvir pessoas negativas, baixa o teu sistema imunológico e, consequentemente, baixa o teu nível de endorfina. O teu corpo não libera hormônio da felicidade. Então, o sistema quer te paralisar de tudo e de todas as formas. Praticamente, a tua obra vai se basear muito nisso. É isso. Já estou curioso, já estou com vontade de fazer leitura aí. Eu vou estar na fila da frente, acredito, e você será o segundo, o terceiro ou o quarto. O primeiro sou eu. Vou pôr uma banca. Onde é que vai ser vendido? Ainda não tem um local específico. Ainda não tem. Estamos a terminar aí o processo de escrita. Eu já estou preparado. Quando for o momento, não te esqueças de fazer o convite. Eu vou lá correr e pessoalmente para poder adquirir esse livro. Vai ser uma obra, sinceramente, muito grande. O outro, o quarto medo que ele utiliza é o medo da pobreza. Medo da pobreza. Ai, pobreza. Olha, esse é um medo que, de parte, já estou nesse medo mesmo. Esse medo faz parte do meu dia a dia. Por isso, não me canso de trabalhar. O medo da pobreza. Muitas pessoas são acometidas com esse medo. O medo de chegar aos 20 e não ser ninguém. Medo de chegar aos 30, aos 40. Não ser ninguém. Não conseguir fazer nada. Como é que os meus pais vão me olhar? Eles conseguiram. E o que é que os pais eles dizem? Na tua idade, eu já estava a fazer aquilo. E olha que não é sobre comparação. Não é. Porque nós estamos numa sociedade que estamos bastante atrasados. Se formos para ver, até na época de Jesus Cristo, as mulheres com 16 anos já tinham marido, já estavam em casa. E não é mentira. Se forem para estudar a mitologia, tanto naquela época era bem comum fazer isso, até mesmo nas nossas zonas rurais. É assim. Basta chegar aos 16, já tem um pretendente, já tem casa, já tem algo específico para aqui. Então, Ersânio, aproveita já. Aproveita, olha, o Ersânio já disse vai aproveitar, então eu vou saber também de aproveitar. Brincadeira, não se apressem, pode continuar. Então, o outro, após o medo da pobreza, ela utiliza o medo de não ter sucesso. Ok. Primeiro, uma coisa é você ter medo de ser pobre a vida inteira. Outra coisa é você estar com umas condições favoráveis e ter medo de não ter sucesso naquela área que você está a atuar. E isto acaba por ativar um bloqueio que é chamado bloqueio da necessidade da aprovação social. Que leva que você não faz as coisas porque você precisa fazer. Você faz as coisas porque as pessoas precisam olhar, as pessoas precisam aprovar. Procurar já a aprovação dos outros para poder se manter de pé. Enquanto que a gente não pode viver só nesse sentido. Não podemos. Porque nós somos falhos e estamos sujeitos a cair. E quando nós caímos, não devemos nos envergonhar de cair. Nós devemos levantar e continuar. Então são medos que levam as pessoas à alienação. Um ou outro medo que aqui citei leva alguém a alienar-se. Oh, shit. A pessoa vai se alienar, vai deixar de pensar, vai aceitar tudo que a vida lhe dá, vai deixar de analisar, julgar o conhecimento adquirido. Então, é por intermédio da ignorância e do medo que Satanás domina o mundo, que as pessoas têm sido bloqueadas. Mas eu acredito que muitas pessoas vão desbloquear muitos sistemas das suas vidas por intermédio da desalienação. E como é que já falamos aí dos problemas, já falamos aí das causas. Agora que tal entrarmos em pancada com as resoluções, estás a ver? Só daí já ouvi muitos problemas. Não, permita-me citar mais uma coisa. Tá à vontade. Existem 3 formas, existem 3 canais que o sistema utiliza para alienar as pessoas. O primeiro de todos é a religião. O segundo é os pais. O terceiro é os professores. Bora começar com o primeiro. Eu quero saber bem ele primeiro e por último. Por que a religião? Porque a criança quando nasce é como um livro em branco. Certo. Tudo que nele está escrito é resultado daqueles que já estão aqui. Que são os pais. Ele só vai absorvendo. Ele só vai absorvendo. Então o que acontece? O primeiro contato que eles têm é com os seus pais. Este contato, os pais fazem com que as crianças deixem de pensar por si só. De que forma?
fazendo com que eles aceitem tudo e alguma coisa sobre cultura, casamento, religião, sem questionar. Por que pai, por que eu tenho que fazer isso? Epá, eu também já encontrei. Quer dizer, você não pergunta, só segue, só Segue. segue só bala e pronto. Tudo vai continuar bem. Desde que não vais questionar, tá tudo bem. Porque quando você começa a questionar, você começa a se desalienar. Você começa a pensar de uma forma organizada e focada. E essa é a principal forma de se desalienar. Foco, disciplina, fé e determinação. O segundo, que é a religião. Por que a religião? Como é que o sistema utiliza a religião? Ele utiliza mesmo por intermédio dos líderes religiosos. De que forma? Baixando a coragem e a força dos próprios cristãos. Gerando timidez entre o meio dos irmãos. Você já ouviu aquela frase que diz: se você pecar, vai no inferno? Já, várias vezes. Durante a infância eu cresci ouvindo isso. Então, muitas pessoas, quando transmitem a mensagem de Deus, eles transmitem de uma forma que você vai até Deus por meio do medo. Porque se você não quer ir no inferno, e as pessoas não devem procurar Deus por causa do inferno, as pessoas têm que procurar Deus por causa do amor. Porque se Deus estivesse no inferno, é lá que nós gostaríamos de estar. E é uma corrente. Eu tenho seguido vários pastores, né? E palestrantes, especialmente motivacionais. E pregadores, acima de tudo, que dizem que nós não devemos procurar Deus, né? Como tu já disseste, só para poder nos entregar com medo. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a pecar. Nós vamos pecar várias vezes, querendo ou não, vamos pecar. Isso já é uma coisa que tem que meter em mente. Então, esquece essa de não vais pecar. Só o fato de você falar que não quero pecar, já estás a pecar, porque vais pecar mesmo, acredita? E o pecado já é algo que faz parte do nosso dia a dia, que nem uma respiração, mas nós temos que saber apenas como fazer de tudo um pouco para evitar que pecar. Então, ponham isso em vossa consciência que é necessário que tenhamos muita, mas muita cautela a fazer esse tipo de coisa. Vamos dar uma pequena pausa e daremos sequência daqui a pouco. Fiquem todos aí ligados. E assim voltamos para a segunda parte. Tivemos que dar uma pausa porque precisávamos refrescar. Esse calor está demais. Mas vamos dar sequência agora com a nossa entrevista e onde o nosso convidado falava sobre os 3 fatores que levam as pessoas para a alienação. Fala mais um pouco sobre este assunto. Eu dizia que o primeiro fator que o sistema usa para alienar as pessoas é a religião. Segundo, os pais. Terceiro, os professores. Os professores por quê? Porque ele usa a mente das pessoas, os pensamentos das pessoas, de modo as pessoas pensarem que esses mesmos pensamentos são seus. A educação, o sistema de educação é tão complexo e bem estruturado, de modo a ensinar os estudantes e inseri-los na sociedade. Só qual é o problema? O problema é que eles não ensinam, o problema não está no que eles ensinam, está no que eles deixam de ensinar, que é ensinar as pessoas a pensarem. Nós não somos cópia e nem somos objetos. Nós precisamos reproduzir, precisamos criar. Por quê? Porque nós temos dentro de nós um poder criativo que foi nos dado antes da nossa existência. Quando estava a se estruturar aquele plano para a criação do homem em Gênesis 26, onde está a nossa identidade, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre todos os animais dos céus, na terra e debaixo dela. Então a nossa identidade está ali. Nós temos um poder de co-criar as coisas. Tudo que você imaginar, tudo que você vê no seu dia a dia, é fruto da imaginação de alguém. Por exemplo, o homem deu conta que andar com cavalo estava a ser chato demais e lento. O que ele cria? Cria o carro. Algo mais simples, prático, que ao mesmo tempo não dava tanto trabalho assim como o cavalo. Sim. Mas aí, quando estavas a falar sobre os pensamentos, tu disseste que os professores nos ensinam simplesmente o que eles têm elaborado, mas não nos ensinam a pensar. Tipo, quero que aprofundes mais nesse lado. O problema não está no que eles ensinam, dizia eu. O problema está no que eles não ensinam.
que é estimular as crianças ou os adultos, as crianças, tanto faz, a pensarem. Então acreditas que o sistema procura impedir o ser humano de alcançar o seu potencial, né? O seu potencial pensante, Certo? por intermédio de conhecimentos vazios ou simples. Porque tem pessoas que estão na escola, mas não se sentem completos. A escola é muito importante para um ser humano. Por quê? Porque ele te dá bases de como se inserir na sociedade. Mas chega uma data altura que você precisa se formar para ser aquilo que você vai atuar na vida. Se eu achar que ser um videomaker é a minha profissão e eu amo aquilo, eu preciso trabalhar, Estudar aquilo e começar a fazer. Em países mais desenvolvidos, as crianças começam a ganhar a capacidade de pensar sobre aquilo que eles querem ser, por intermédio de pequenos testes. O pai veja aonde que a criança mais se aplica. Depois pega naquilo, começa a e desenvolve. E é aquilo que ele se torna. Nunca vai ser aborrecido para alguém trabalhar na área em que ele sempre sonhou. Diferente de uma pessoa que teve que ser estimulado a gostar da área em que ele está atuando. Então, a falta de capacidade de estímulo para as pessoas começarem a pensarem e criarem tem sido uma artimanha do sistema para alienar as pessoas. Tem uma febre nos anos passados, 5 anos atrás, do curso de enfermagem. Toda a gente queria estudar enfermagem. Era tipo, quem não estava a estudar enfermagem, praticamente é alguém que não tem futuro. E hoje nós vemos o contrário. Quem estuda enfermagem é alguém que está condenado a trabalhar arduamente por um bom tempo até que a sorte bata a sua porta ou que ele cria a sua própria sorte. Encontrei. E as pessoas não foram treinadas para capitalizar a oportunidade nem para criar oportunidades. Por quê? A pessoa entra, faz uma formação que ele nunca gostou e ele diz mesmo não gosto. E essa formação é para salvar vidas. Mas você não se aplica naquilo. Consequentemente, quando for tratar alguém, vai matar. Não está, eu vou matar. Eu estou preguiçoso. Fica só ali. Precisamos de sangue. Fica aí. E várias pessoas morreram por causa disso. Certo. E até hoje morrem por causa disso. Então, pais e mães, faz favor, evitem meter pessoas a estudar coisas que não devem. Porque isso vai condicionar o futuro desta pessoa e das pessoas que lhe rodeiam. Imaginemos que tu estás a meter mesmo alguém a estudar enfermagem. Ele vai estar a apoiar aí um médico. Entrega a ferramenta errada ou descuida apenas por alguns segundos na questão do tratamento de um paciente. É morte direta. E se alguém morre nesse meio, é mais problema para quem? Para a família que vai estar lesada, não para esse filho. Então, procurem parar com isso e dar sequência naquilo que é mais importante, que ouvir. Isso. Ouvir sempre quem está do nosso lado. É muito importante isso. Bastante crucial. O ser humano tem que entender isso. Os pais têm que entender isso, porque eles começam a escolher a profissão do filho, sendo que o filho é que vai atuar naquela profissão. E isso é um grande erro. Os filhos deixam de usar a mente. Eu vou fazer pelo meu pai. Deixo de fazer por mim. Então você se torna um alienado. Vamos agradar demais. Vamos já fazer o que o pai falou. O pai é que manda. E o último, né? Que é a religião. A religião é muito triste isso, muito triste. Acho que vai ser confrontador. Mas a religião tem sido um instrumento para alienar as pessoas. Existem muitas pessoas frustradas que já foram supostamente cristãos na rua e dizem, dentro da igreja, eu sentia medo. Porque quando a pessoa peca, ele não pode, não deve sentir medo de ir se desculpar, se redimir diante de Deus. O que acontece? Eu vou te pregar. Se você cometer, vai no inferno. Você não está aí por uma relação com Deus, você está aí por uma relação de medo. E esse medo gera timidez. Consequentemente, a pessoa, quando o líder religioso lhe fala da oferta de 50 mil, ele tem que dar. Porque se não dá... Se ele não dá, não vai ser salvo. Não vou ser. Sua salvação não está ali. A salvação... Mas explica lá, onde é que na realidade está a nossa salvação? Nós não precisamos pagar, mas onde é que está na realidade a nossa salvação? A salvação está e sempre estará em Cristo.
o pleno conhecimento sobre Cristo. As pessoas cometem o erro de levar um conhecimento superficial sobre cristianismo e por aí fora. Não procuram saber qual é a nossa essência. Aonde é que está enraizada a nossa identidade. Nós tememos muito a religião. Porque uma mensagem clara que daí, se não se arrependeres, vais lhe perfeito. Mas o contrário seria assim, se não conheceres a Deus, né, como Criador, você terá inúmeras desvantagens. Mas se conheceres, você vai ser um homem extremamente rico e próspero. E não estou falando de dinheiro. Olha, riqueza e dinheiro tem muita coisa aí. Porque, Tem muita coisa aí. só, muitas pessoas são pobres. E eu não estou falando de dinheiro. Porque a pobreza na raiz da palavra significa improdutividade. E a riqueza significa dar fruto. Então, quando eu estou sendo improdutivo, quando eu estou sendo alienado, só sigo uns padrões sem questionar, me tornando alienado. Consequentemente, eu não estou a viver. Eu deixo de viver. Começo a me tornar pobre. Por quê? Porque eu fiquei improdutivo. Esse podcast é um sinal de que você é muito produtivo. E você não é pobre. Porque pobreza significa improdutividade. Quando você não produz na tua relação com a família, no teu meio. Então, é isto. Então, olha, família, esse vai ser um dos próximos temas. Aliás, esse deve ser o próximo tema. E quem acha que na realidade vale a pena falar sobre esse tema, deixa aí nos comentários para podermos acompanhar e fazer isso nos próximos episódios. Porque é algo que eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal e contigo também. Nós podemos continuar. Bem, e o terceiro ou o segundo, se não perdi aí a contagem, é os pais. Os pais. Já falaste. Já falamos sobre os pais? Já falamos dos pais. Falamos dos pais, falamos da religião e falamos dos professores. Praticamente são as três bases que o sistema utiliza para poder alienar as pessoas. Uhum. E já falamos sobre estes principais fundamentos que fazem com que as pessoas fiquem alienadas. Agora, o que é que as pessoas devem fazer na realidade para se desalienar? Tipo, sair desse sistema e passarem a atuar na vida, não no modo automático, né? Não no piloto automático, mas sim assumirem o controle e passar a tomar conta de todos os tipos de coisas e ações que vão fazendo durante a sua vida. Bem, existem inúmeras formas de se desalienar, mas a principal de todas é o autoconhecimento. Lesh Lehá. Significa saia para fora. Conheça-te a ti mesmo. Esse é o primordial. Porque quando você começar a ter o conhecimento das tuas emoções, pontos fortes, fracos, até onde você chega, até onde você não chega, um pensamento organizado, disciplinado e focado, você deixa de ser um alienado. Uma pessoa que tem um pensamento focado, organizado, nunca será um alienado. Por quê? Porque ele tem propósito. O propósito é algo libertador para o ser humano. Por quê? Porque você não vai viver à sombra das palavras das pessoas. Me lembro de uma história de um homem de Deus que o Senhor disse para ele, vá e transmita a minha mensagem, mas ele disse, eu sou criança. Aquela era a forma que ele se enxergava diante de Deus, mas não era a forma que Deus enxergava ele. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O segundo, ganhar consciência. Nós vivemos como se estivéssemos numa Matrix. Nós vivemos no anonimato, no automático. Vivemos como seguimos se fosse o padrão único que a sociedade segue. Praticamente, se ele está fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Vou continuar a seguir até que seja assim mesmo. Então, você ganha consciência. Eu sou um ser, a imagem e semelhança de Deus, eu tenho o poder de criar, eu tenho o poder de fazer aquilo. Tá bom. Você ganhou consciência, agora identifica os teus padrões. Aonde é que você tem caído? Identificação de padrão. Você sabe que é uma pessoa que cria muitos planos de prosperidade e de realizar novos projetos. Mas você não acaba realizando. Porque você acaba se esquecendo, acaba não escrevendo, acaba não falando. E quando você identifica o que te faz não ir em frente, que é a identificação dos teus próprios padrões,
você começa a dar conta, eu não estou a fazer porque o meu telefone me distrai muito, então vou eliminar o telefone. Identificaste os padrões que te levam a se alienar, que é talvez o teu ciclo de amizade ou por aí fora, você tem que utilizar padrões. Utilização de padrões é como uma previsão do que vai acontecer. Uma pessoa que tem um temperamento muito alto, se ela estiver em um convívio e for insultada, estimulada a partir da agressão, ela vai reconhecer, esse estímulo sempre me levou à agressão. Sempre que alguém me fala mal, eu vou contra a pessoa. Sempre que alguém faz isso, eu faço aquilo. Sempre que alguém me fofoca, eu luto. Então eu identifiquei um padrão. Agora estou a utilizar o padrão. Isso acontece. Por que isso acontece? Tá bom. Então vou começar a utilizar. Não vou mais, não vou por esse caminho. Corto. Se eu identifico que uma música me faz sentir muito bem, me faz ser produtivo, eu passo a usar mais aquela música. Se eu identifico aquela hora de estudar, que meu cérebro está em maior proporção de me apresentar resultados, eu começo a estudar naquela. Então, a identificação de padrões é muito necessária, porque as pessoas vivem no automático, não identificam os padrões. E o terceiro ponto é a criação de padrões. As pessoas têm que criar um novo modelo de vida, mesmo no modelo que tu já tens, tipo, alterar aquilo. Sim, ressignificar. Ressignificar é você ter uma experiência de que a tua vida funciona dessa forma, você experimenta viver uma nova experiência, então você vai começar a dar um novo significado naquela experiência anterior, aquela era mais improdutiva em relação a essa, vou começar a praticar essa experiência. Cria padrões que te desalinham. Que te faça não parecer uma pessoa normal, comum, tipo que te impeçam de viver o automático novamente. Com certeza. Então, são dois pontos muito importantes, que é o autoconhecimento e a identificação de padrões. Boa. Com estes dois pontos, você deixa de ser alienado. Porque aonde há um pensamento produtivo, aonde há uma esperança, fé, é impossível haver uma alienação. A fé em si bloqueia o sistema de alienação, porque você começa a acreditar no impossível. Eu vou mover montanha. Eu vou realizar isso em X tempo. Então, como é que um sistema de alienação vai te comandar se você está com uma das maiores forças, uma das maiores energias que existe? Não tem como. Impossível. Impossível. Então, esses são os pontos. Os pontos. Bom, pessoal, se nós continuarmos aqui, não vamos terminar a conversa hoje. E acredito que é muito. Está a ser muito interessante conversar contigo. Mas nós já temos que nos despedir para podermos dar sequência para as outras atividades. Então, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, o que é que deve fazer? Como é que deve? Quais são as piruetas que deve dar? Ser mortal, ser caída? Não, é muito simples. Sendo que a liberdade das pessoas está nas suas mãos por intermédio daquilo que é a maior ferramenta de conhecimento, que é o smartphone. Devemos utilizá-lo de maneira produtiva. Eu estou no Facebook, Aratson Kelechi, sou o único Kelechi, Facebook, Aratson Kelechi Sankoff, TikTok, Instagram. Lá vai se encontrar bons conteúdos que vão te levar a sobrepujar naquilo que você quer crescer. Tudo que você precisa encontrar para o desenvolvimento da tua vida vai se encontrar lá. Aratson Kelechi Sankoff. Estas são as únicas formas que tem de me encontrar. Ou entrar em contato pelos contatos 940 19 89 82. E agora, já sabem que o nosso peixe anda bem vendido, mas repetindo mais uma vez, sem comentários, podcast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, não, WhatsApp não, brincadeira, WhatsApp também temos o nosso canal oficial do Sem Comentários Podcast, basta pesquisarem aí, vai aparecer com certeza. E dizer também que para quem estiver interessado nessa senhora aqui do lado, disponível para publicidades, nós estamos, então basta entrar em contato conosco. Vamos fazer questão de atender da melhor maneira possível. Julia hoje nas redes sociais e voltamos em breve para mais novidades. Uma vez que vamos fechar, só posso desejar que continuem com muita força, fé
Determinação, acima de tudo, deixem de viver a vida de modo automático. E a última mensagem que eu deixo para vocês, acho que já para pegar o vosso tempo demais, mas pronto, que é, independentemente do quão cansativo seja, se estiveres a fazer algo que você gosta, faça com amor e faça com vontade, porque isso, com certeza, um dia vai dar resultados positivos. Continue e continue. Essa é a única coisa que eu tenho para dizer para vocês hoje. Continuação de um ótimo dia. Voltamos em breve para mais novidades. Até já.